Oi, meu nome é Mariana Franco, eu sou bacharel e licenciando em Letras pela USP e hoje eu vou analisar dois textos do Enem com vocês. Eu posso dizer que dois textos aqui me fizeram chorar. Então eu quero ler esses dois textos e analisar um pouquinho com vocês de forma literária, voltada para a literatura. Eu vou começar pelo texto que mais me fez chorar, porque é uma viagem onde a narradora resgata memórias da sua avó. E sério, escutem isso, porque isso aqui é lindíssimo. É do livro Borboletas no Estômago, porque às vezes o título precisa ser adolescente e clichê, já que a vida exige sermos tão adultos, de C.R. Pearson. Ai, eu preciso do meu café, porque senão não vai dar não. Ela tinha olhinhos brilhantes, os mesmos de antes da fome, antes das 17 mudanças de cidade, dos 7 filhos e dos muitos anos de trabalho dentro e fora de casa. Nisso aqui, a gente já percebe que tá falando de alguém que é especial e que tinha olhinhos brilhantes, os mesmos de antes do inverno chegar. Isso aqui já começa lindíssimo. Ela fazia ambrósia, bolo de fubá e pedacinhos de queijo. Antes do inverno, ela plantava flores novas e diferentes para nos esperar nas próximas férias de verão. Aqui já dá uma ideia de vó, né? Que vó faz ambrósia, bolo de fubá, pedacinhos de queijo. E eu gosto muito de como a narradora faz o uso do diminutivo para ir construindo, né? Pedacinhos de queijo, olhinhos brilhantes. Eu já acho isso aqui lindíssimo. Ela tinha jeito de menina, menina sapeca, correndo na grama seca do cerrado, o mesmo jeito de antes do marido, e mesmo com o marido, antes do cansaço dos anos, antes da dureza do trato com a terra. Aqui, eu não sei nem o que dizer, mas eu gosto muito de como ela vai construindo essa questão do antes. Então, antes do marido, antes de ter o jeito sapeca, antes de tudo isso, antes do inverno chegar, que é assim que começa o texto. Então já dá uma construção de inocência, mesmo com o marido. Aqui eu gostei muito disso. Muito, muito, muito. Porque ela era uma menina sapeca, ela corria na grama seca do cerrado. Aqui também faz aquele paralelo com o ambiente em que ela se encontra. Então, correndo na grama seca do cerrado, mesmo jeito de antes do marido e mesmo com o marido. Isso aqui, ai, é genial. Mesmo com o marido, ela ainda era aquela menina sapeca. Ela tinha histórias compridas, curtas, divertidas e verdadeiras. Mas isso foi antes das lembranças se bagunçarem feito bolas coloridas de Natal, esperando para serem montadas na árvore. Aqui já mostra que ela tinha história, que ela era uma pessoa verdadeira, que ela tinha tudo que ela precisava ela tinha. E aí vem a frase final, a fatídica frase final. Eu era sua neta, antes do Alzheimer chegar. Eu era sua neta. Mas ela é e sempre será minha avó. Isso aqui me faz arrepiar inteira. Não tem como. Não tem como. É aquele resgate às memórias, aquele resgate e aquele paralelo do que você é antes e depois. Só que ela se coloca aqui como sua neta e ela sempre vai ser neta, sempre. Então eu achei muito bonito a construção desse texto que tá nesse Borboletas no Estômago que eu vou precisar ler. Eu dei uma olhada aqui, é da Editora das Autoras de 2021. Eu preciso ler isso. Preciso. E aí vocês me falem também o que vocês acharam, porque eu achei a construção desse texto lindíssimo, porque ele faz aquele resgate das memórias, só que de uma forma tão bonita e construindo esse paralelo entre passado, presente e futuro e mostrando que as coisas não mudam, porque ela continua sendo neta, ela continua sempre, sempre sendo neta e ela, a pessoa que se refere aqui o texto, sempre vai ser a avó dela. Então eu achei isso lindo, eu fui criada pela minha avó. Então esse texto me fez arrepiar assim completamente
O segundo texto que eu quero comentar é o das questões de 6 a 10, que chama de Próprio Punho. A escrita e suas tecnologias sofrem interessantes metamorfoses, numa ciranda que vai do simples bilhete aos originais de um livro. Estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Parecia que eu ia bater em alguém. Não era bem o caso. Foi numa situação bancária, dessas bem burocráticas, e eu devia escrever algo bem breve, mas com minhas mãos. Na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia, que à época ainda era mais fluente e firme. Depois dos teclados de computador, ela rateia bastante. Minha letra, hoje, tem uma espécie de alternância: dia sim, dia não, trêmula e firme, forte e fraca, mais rotunda e mais cheia de arestas. Só nisso aqui eu já amei a forma como ela coloca essa alternância: dia sim, dia não, trêmula e firme, forte e fraca. Isso aqui já é genial pela alternância, por como a construção que palavra difícil. Como a como a alternância existe. É claro que já escrevi muito mais de próprio punho, ou, numa palavra mais bonita, manuscrevi. Prefiro a mão ao punho, embora ele também seja usado na tarefa. Isso aqui já faz essa conexão com esse de próprio punho, né? Porque a gente escreve, e eu sou canhota, então eu escrevo com a mão esquerda. E eu gosto muito de como ela brinca com essa questão da mão e não do punho. Mas isso não é um feito individual. Em larga medida, é social. Muita gente sente o mesmo que eu, isto é, escreve bem menos usando as mãos, ou melhor, empregando algum tipo de tecnologia, lápis, caneta, etc. Isso aqui, ela usa os lápis, canetas e etc. como tecnologia, que eu achei genial, para escrever com grafite, ou tinta, ou giz, ou carvão, ou sangue e o que mais. É importante lembrar que ainda há gente que não sabe escrever neste país, neste planeta, mas muita gente sabe e tem um combo de tecnologias mais ou menos à disposição para isso. Sou dessas pessoas privilegiadas que têm várias possibilidades, e uma delas nunca deixou de ser o uso das minhas mãos. Ainda hoje, são elas que batucam o meu teclado de computador, ou que tocam suavemente 2 ou 3 telas sensíveis, mas não expressam mais a minha letra. No lugar, aparecem Times New Roman, Arial, Calibre e mais uma centena de letras à minha escolha. Eu e Deus e o mundo. Aqui, isso me faz lembrar muito, tipo assim, Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, que o meu primeiro vídeo é sobre isso também. Vai lá dar uma olhada. Eu falei sobre o meu projeto do Instituto Federal que eu participei e li um trecho do livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Então, já aproveita e vai lá ver. A despeito desse rol de chances e ferramentas para escrever, o manuscrito nunca deixou de pintar aqui e ali, muitas vezes como obrigação. Na escola, por exemplo, até hoje ele é soberano. No Enem também. Curioso, não? Isso aqui deve ter quebrado os alunos que fizeram o Enem de uma forma muito louca. Ainda bem que eu não fiz. Porque eu acharia engraçado. Eu acharia engraçado quando você tá se lascando na prova, tentando fazer tudo com o tempo contado e vem um curioso não. Fico pensando em que espaços e ocasiões ainda uso minha letra. Olhando ao redor, na minha casa, minha letra está em espaços muito delimitados e específicos, bilhetes. Eles estão principalmente na cozinha, em especial na porta da geladeira, a fim de manter a comunicação com meus coabitantes, sempre muito esquecidos ou relapsos. Isso aqui é engraçado porque o sempre muito esquecido e relapso serve muito pra mim. Porque eu também sou esquecida e relapsa, e aí eu preciso dos bilhetes. E eu gostei da forma como ela falou sobre os coabitantes da casa, como se fosse uma espécie de comunidade, porque é uma comunidade. Então, é aquele ponto de lembrar os nossos amados, de lembrarem também
Mas também há bilhetes em post-its na minha mesa do escritório, textinhos em garranchos por meio dos quais me comunico comigo mesma, a evitar um comportamento... Aí aqui, de novo, a evitar um comportamento esquecido e relapso. Então ela faz uma crítica a ela mesma. E eu vou pegar o meu caderno de relapsa também, só para vocês terem uma ideia. Peraí. Cadê o meu caderno? Esse caderno é onde eu anoto tudo, meus textos, meus poemas, as coisas de prova, as coisas que eu quero escrever, as coisas que, sei lá, eu tento escrever e não consigo, mas também matérias da escola não, aí às vezes eu esqueço que eu tô na faculdade, mas enfim, é isso. Esse é o meu caderno. No escritório, costumo ser mais suave comigo mesma, mas também muito mais lacônica, a ponto de nem eu me entender se passar o tempo. Em todos os casos, vai minha letra, menos e mais redonda, a lápis e a tinta azul em post-its rosa-choque colados precariamente e todos com destino à lixeira, em breve. Justo porque eles funcionam como lembretes de tarefas e coisas que devem ser vencidas. E claro, substituídas por outras, num fluxo infinito, às vezes ansiogênico, com que a maioria dos adultos, e mais ainda as adultas, precisa conviver. Que faz um paralelo com a função feminina de forma maravilhosa. As formas de escrever mudam, as necessidades também. E o resultado é um elenco complexo, em que nada dispensa nada, a depender da tarefa ou da importância das coisas ou de suas funções, claro. A escrita e suas tecnologias incríveis vão se reposicionando, mudando de status, numa ciranda interessante e importante, que pode ser vista à luz de certa diversidade que encontra suas oportunidades e seus efeitos, aqui e ali. Não adianta muito pensar sempre como se tudo fosse excludente. Estão aí a minha farta comunicação por bilhetes, minha gaveta alegre de post-its de toda cor, esperando para serem usados, e o cheque do cartório, em que quase tudo já é digital. Do punho ao pixel não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho e o pixel. Eu amei isso, eu amei como chama de próprio punho, e ela faz essa crítica. E ela faz essa crítica assim, de forma a trocar a expressão do punho, porque a caligrafia é feita com a mão, e também a substituição do punho ao pixel para o punho e o pixel, porque aqui ela mostra que nada é excludente de nada. As coisas, elas giram de forma simultânea, as tecnologias, elas acontecem, mas elas não substituem o homem, não substituem a nossa caligrafia. Ela tem infinitas possibilidades de uso no computador, por exemplo, onde você pode selecionar qual fonte você quiser, mas nada substitui nada. A nossa letra, a nossa caligrafia, ela é única, as nossas mãos são únicas e é por meio delas que a gente escreve, que a gente se comunica também. Então eu gostei muito, muito, muito desse texto. Não esquece de acompanhar o meu trabalho autoral nas redes sociais, é @prosaderramada. Lá é o lugar onde eu posto minhas poesias autorais, onde eu falo um pouquinho sobre literatura, é o lugar onde eu mostro tudo que eu gosto de ler. Então acompanha por lá, já se inscreve aqui no canal e eu espero te ver em breve.